Vocês vão bem? Vamos orar. Nosso amado Pai, nós estamos carentes da Tua revelação, da Tua graça, da Tua manifestação, Teu cuidado nas nossas vidas. Somos limitados, somos incapazes de enxergar além dos nossos olhos. Por isso pedimos que o Senhor tire as escamas de nossas vistas, para nós enxergarmos a Ti, o Teu Santo Filho, ao bendito Espírito, que possamos Te adorar e viver para a Tua glória. Trata conosco, Senhor. Cuida das nossas limitações. Nós oramos agradecidos no nome de Jesus. Amém. Nós estivemos já, irmãos, aqui é o quarto estudo, numa tentativa de trazer um pouquinho daquilo que é esta realidade espiritual, o tabernáculo de Davi. Nós temos visto que há outras tendas, outros tabernáculos, outras arcas. Mas esse tabernáculo de Davi, ele é sui generis. Ele é diferente. Porque algumas realidades, elas foram provisórias, foram como que hiatos. Parênteses dentro da revelação. Alguns dizem que a arca de Noé ainda está lá em cima do Monte Ararat. Tem muita gente feito incursões. Em 1905, houve uma expedição inglesa que tentou chegar lá, diz que viram. Bem, mas ela foi provisória. Ela serviu para a salvação de uma família e a preservação da espécie humana. Também usa-se a palavra arca para aquele barquinho de junco que foi a salvação de Moisés, que Joquebede trançou e preparou e besuntou com piche e fez um lugar ali para proteção e colocou o seu bebê, que foi dado o nome Moisés. Este mesmo Moisés, por ordem do Senhor, fez uma arca, que foi tipologicamente muito significativa e que permaneceu na história do povo até o período de Nabucodonosor. E desapareceu, não se sabe. A busca da arca perdida e do Santo Grau é a história de muitos filmes interessantes e não se sabe. Alguns estão dizendo que a arca está enterrada lá num lugar em Israel e que eles estão esperando para a reconstrução do templo para colocar a arca lá. O fato é que há um mistério. Nós encontramos depois uma arca lá em cima, na Nova Jerusalém. Eu não sei se foi esta daqui, se é outra lá. Explicações são várias. O fato é que o tabernáculo de Davi é um tabernáculo significativo. Porque ele não foi provisório. Ele não foi provisório. Ele teve um momento histórico no Monte Sião. E vocês vão reparar que daí para frente, Sião é muito visto como
o lugar da manifestação de Deus para a sua igreja. Há umas discussões sobre Moriá e Sião, mas preste atenção na Bíblia, os profetas, eles largaram depois Moriá e tomaram conta de Sião, porque Moriá é o monte da cruz, mas Sião é o monte da transfiguração, ou da subida, ou da descida do Espírito Santo, da subida de Cristo e descida do Espírito Santo, do Pentecoste, da realidade viva. Que é aquilo que Deus busca, o seu povo, a sua igreja, que é composta de judeus e cristãos. Mas não judeus, mas judeus cristãos. Porque tudo é em Cristo. É tudo em Cristo. Então, nesse último estágio do nosso estudo, vamos continuar olhando aqui, que são as 4 coisas que perduram dentro desse tabernáculo de Davi. Vamos ler juntos o capítulo 15 de Atos, versos 16 a 18. Cumpridas estas coisas, voltarei e reedificarei o tabernáculo caído de Davi, e levantando-o das suas ruínas, restaurá-lo-ei, para que os demais homens busquem o Senhor, e todos os gentios sobre os quais tem sido invocado o meu nome, diz o Senhor, que faz estas coisas conhecidas desde séculos. Este texto aqui, nós já vimos outras vezes, ele é uma citação do profeta Amós. Esta citação, ela foi feita por causa do problema da igreja de Antioquia. Quando os cristãos, judeus cristãos, haviam se espalhado, eles chegaram a Antioquia. E lá em Antioquia eles começaram pregando nas sinagogas. E em seguida eles largaram os judeus, porque havia resistências deles com relação ao Messias. E eles foram pregar aos gentios, aos gregos. E muitos começaram a crer. E quando eles começaram a crer, levantou-se no meio da igreja dos judeus dor de cotovelo. Mas a salvação não é nossa apenas. Não é só para nós. O Messias não é um patrimônio nosso. Jesus Cristo não é só para os judeus. E houve então um concílio na igreja de Jerusalém. Vieram aqueles irmãos, houve uma conversa. Paulo e Barnabé falaram lá, Tiago, Pedro. E Tiago, tudo indica, era a pessoa que tinha a primazia da igreja de Jerusalém. Ele então cita o profeta Amós, dizendo, cumpridas estas coisas. Citando o profeta Amós, cumpridas estas coisas. Que coisas? As evidências apontam para a obra que foi consumada por Cristo. Cumpridas estas coisas. O tetelestai do Calvário é o brado conclusivo de um parto cósmico que deu início a uma nova raça, nascida da sepultura. Adão, o ancestral da espécie em ruínas, foi crucificado com Cristo, e um segundo homem, cabeça de uma nova raça, eclode da tumba. Há uma paráfrase aqui que está um pouco errada. Nós cometemos um erro na cópia.
O primeiro Adão, eu vou ler corrigindo. O primeiro Adão foi feito alma vivente. O último Adão, ao ressuscitar-se, se tornou o segundo homem, espírito que vivifica. Essa é a paráfrase que eu estou usando aqui. O último Adão, ao ressuscitar-se, tornou-se o segundo homem. Ele foi o último Adão na cruz, porque ele se encarnou na raça de Adão. E até a cruz, Cristo, Jesus foi o último Adão. Mas na ressurreição, é como se houvesse uma reconstrução de uma nova realidade. Preenchidas as condições divinas com a exaltação de Jesus, abre-se o processo para a reconstrução da tenda de Davi, que havia sido substituída pelo templo de Salomão. O dia de Pentecostes é o nascimento de uma realidade nova, a Igreja de Cristo. A tenda aberta para o acolhimento salvador de todos os povos. Isaías 52:10, aí nós leremos juntos. O Senhor desnudou o seu santo braço à vista de todas as nações, e todos os confins da terra verão a salvação de Deus. Lembrem-se, meus amados, queridos irmãos, que a Bíblia usa muitas metáforas, muitas figuras de linguagem. Jesus mesmo falou por parábolas que ocultavam e revelavam. Ocultavam para aqueles que se bastam e revelavam para aqueles que dependiam dele. E os discípulos até chegaram a perguntar a Jesus assim: por que o Senhor fala desse jeito? E ele disse: é para que vendo não vejam, ouvindo não ouçam e não se convertam e sejam perdoados os seus pecados. Você não pode se converter. Você terá que ser convertido pela graça de Deus. Porque se você se convertesse, ninguém aguentaria você e nem a mim. Já quando Deus nos converte, é terrível, quanto mais se você se convertesse. E eu? Quem é que aguentaria? Sabendo que foi Ele que nos converteu, nós ficamos ainda presunçosos de achar que somos os tais. Imagina se nós nos convertêssemos. Quem é que aguentaria essa gente? Pior do que qualquer outra coisa. Pior do que o Phelps ganhando 7 medalhas. 8, já ganhou 8? Misericórdia. Ficaria um super. Então, irmãos, esse desvendou o seu braço, desnudou o seu braço, o seu santo braço. O que é desnudar o seu santo braço? O que é desnudar o seu santo braço? Se você pegar o contexto, capítulo 52, capítulo 53, eles estão falando de Jesus exposto à vergonha na cruz. Quando ele foi crucificado. A Igreja Católica costuma botar uns paninhos em cima do vitupério, da vergonha, nos quadros da crucificação. Mas Jesus não foi crucificado vestido.
ele foi crucificado pelado. Ele foi posto à vergonha. Assim como Isaías e assim como Miqueias pregaram durante um tempo pelados, para mostrar a nudez da nossa raça. Agora, aqui nós vemos que Deus desnudou o seu santo braço à vista de todas as nações. Para quê? A fim de que todos vejam a salvação de Deus. Salvação não é para uns. É uma salvação universal. O templo construído por Salomão não foi uma proposta de Deus, mas uma permissão dele diante de um desejo do rei Davi em edificar um templo ao Senhor. A ideia enoteísta de fixação e localização da divindade foi sempre um fantasma na história do povo de Deus. Você vai encontrar Abraão logo fazendo altares e depois Jacó fazendo colunas, e uma delas, Betel, ele deu o nome de Casa de Deus. É uma ideia dos povos de que Deus se localiza num lugar. Deus está em Meca para os muçulmanos. Deus está em Roma, a catedral onde está lá. Deus está na Igreja Batista, na rua Paraná 76A. Então, essa localização, casa de Deus, isso é um prejuízo tremendo. Muito grande. Você tem lugares sagrados. Os nossos companheiros de viagem católicos, quando passam diante do templo, fazem a cruz, porque ali está o sinal da presença de Deus. Também no cemitério eles fazem, que ali estão os santos enterrados. E alguns lugares são sagrados. Mas não é este o projeto de Deus. Nós vamos ver mais aqui na frente. Jacó já havia levantado uma coluna em Betel, ungindo-a com óleo, supondo ser ali a casa de Deus. Porém, o conceito da revelação bíblica é da onipresença e mobilidade na manifestação divina. Javé, ou Jeová, ou Yehvé, não pode ser contido num lugar. Veja o que diz o profeta Isaías no capítulo 66, versículo 1. Assim diz o Senhor, o céu é o meu trono, e a terra o estrado dos meus pés. Que casa me edificaríeis vós? E qual é o lugar do meu repouso? Lembre-se que o primeiro mártir da fé cristã, Estevão, teve o seu apedrejamento porque ele declarou que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. E como é que nós construímos isso? Salomão construiu aquele templo. Os dados do templo são tremendos. Só de prata era 1.200 toneladas de prata. De ouro eram 300.000 toneladas de ouro. Era um monumento, uma riqueza inigualável. E tudo aquilo que estava representando e tipificando a pessoa de Cristo foi destruído, acabado,
veio o segundo templo, foi reconstruído no tempo de Neemias, de Esdras, depois ele se envelheceu, teve problemas, e no tempo de Jesus, Herodes o Grande tinha reconstruído, levou 46 anos, fazia muito pouco tempo que ele estava ali mais ou menos pronto, e ele foi destruído no ano 70. A ideia de fixação nunca foi uma ideia que Deus quisesse para o povo. Ele permitiu Davi. Se você quiser ler depois com cuidado, o diálogo de Davi com Natã. Natã pergunta assim, quem foi que, dizendo em nome do Senhor, quem vos requereu construir para mim um lugar? Não tenho eu habitado em tendas desde que tirei vocês do Egito? Aquele templo é uma permissão divina. Deus permite muitas vezes coisas acontecerem nas nossas vidas porque a gente pede para Ele e Ele permite. Mas o objetivo de Deus não era esse. O objetivo de Deus é a revelação dEle como um Deus de todos, em favor de todos, em benefício de todos, universalmente. A segunda palavra ele diz aqui, cumpridas estas coisas estão falando da obra de Cristo, que viria como aquele que poderia tirar toda a condenação. Cumpridas estas coisas, voltarei. Quem voltará? A expressão verbal do texto focalizando também destaca a pessoa de Cristo, que, enviando aos seus discípulos o Espírito Santo, inicia o plano da reconstrução do tabernáculo de Davi, que se encontrava derribado. Desde a inauguração do templo, a tenda que estivera erguida no Monte Sião foi retirada e dobrada. A tenda havia se deteriorado com o tempo. Aquela tenda de Davi, eles dobraram e puseram numa das casas do tesouro, guardada. E com o tempo e com as coisas, ela se deteriorou e acabou. Porque do tempo de Davi até Jesus, são 1000 anos. Então, aí muita coisa acaba. Você imaginou a roupa de Pero Vaz de caminho? Será que ainda sobra alguma coisa? Já está tudo velho. Tudo envelhece. Então a roupa, aquele tabernáculo envelheceu. Mas ele está falando que voltarei e reedificarei este tabernáculo, né? E edificarei. Voltarei e edificarei. Quem edificará? Quem edificará? É o mesmo sujeito da frase. O Senhor, diz o Senhor. Esse Senhor aqui é o Senhor Jeová, que na revelação é a expressão de Cristo. Voltarei e edificarei. Jesus tinha afirmado numa conversa reservada com o seu colegiado, seus discípulos, que ele era a pessoa que edificaria a sua igreja. Por outro lado, ele afirmou igualmente que não deixaria os seus discípulos sós, mas enviaria o Espírito Santo a fim de estar sempre com eles. Jesus vem edificar a sua igreja através do Espírito Santo. Então nós temos o Pai, o Filho e o Espírito Santo operando na sua igreja para a edificação do tabernáculo de Davi, que tinha sido caído. O Espírito só poderia ser dado depois que Jesus fosse glorificado. E Jesus só podia ser glorificado depois que ele fosse humilhado. Não há atalho.
A glorificação é depois da humilhação. Agora que foram cumpridas as cláusulas e Cristo foi recebido no trono da glória, o Espírito Santo foi derramado e principia a restauração do tabernáculo em ruínas. Mas afinal, o que é esse tabernáculo caído de Davi? Que realidade espiritual está por detrás desse termo? O que é este tabernáculo? Vocês se lembram, mais uma coisa, que o tabernáculo de Davi era só uma tenda. Uma tenda que cobria e nessa tenda estava a arca. A arca que tinha sido feita por Moisés. Outro dia um irmão me chamou a atenção, porque eu falei a arca de Moisés, e ele com muita sabedoria me disse, não é a arca de Moisés. É a arca do Senhor. Moisés apenas foi o construtor. É verdade. Não há a arca de Moisés. É a arca do Senhor. Não tem esse nome na Bíblia. Arca do Senhor. Então, Davi é um dos tipos mais adequados de Cristo. Tipologia. Ele passou por 3 unções bem marcantes. Ele foi ungido por por Samuel, com a unção profética, como profeta de Javé, quando estava na casa do seu pai. Depois foi ungido como rei de Judá, quando Saul ainda era o rei de Israel. E finalmente foi ungido como rei sacerdote ao assumir o reino de Israel com a unificação das 12 tribos. Vocês se lembram que quando houve uma divisão lá por causa de Joabe, uma divisão entre o povo de Israel, e 2 tribos acabaram ungindo a Davi, que foi Judá e Benjamim. E as outras 10 ficaram com Saul. Mas quando Saul morreu, Davi foi ungido pela 3ª vez, e esta unção é a unção da unificação. Ele era rei de Judá, mas ele agora é rei de todo o povo. E na tipologia ele também se tornou sacerdote, porque ele vestiu a estola sacerdotal que não era permitido. E ele veio na frente do povo quando trouxe a arca para o tabernáculo que ele construiu no Monte Sião. Enquanto o outro tabernáculo estava lá em Gibeão, já tinha saído de Siló e foi para Gibeão, num outro lugar, estava lá sem a arca. Agora vamos continuar aqui. Na ocasião desta última unção, Davi percebeu que a arca da aliança se encontrava fora do seu lugar santíssimo no tabernáculo do Senhor. Por quase 100 anos, a arca estivera afastada do seu endereço permanente. Mas Davi não promove a recondução da arca ao antigo tabernáculo. Algo significativo deve ter acontecido, pois ao invés de levar o móvel sagrado para o seu lugar de origem, ele constrói uma tenda nova para colocar a arca. O que aconteceu? Onde é que a arca deveria estar? No tabernáculo construído por Moisés. E por que ela não está lá? Porque ela foi tirada de lá no tempo de Eli. O que foi que Eli fez? Eli perdeu a visão espiritual. Ele deixou aqueles 2 filhos dele carnais, enfiar os garfos na comida, no sacrifício, e comiam até carne crua. Eles se tornaram filhos de Belial, filhos da revolta, pessoas que estavam contrariando o projeto de Deus. E esses 2
destrabelhados, pegaram a arca do Senhor e tiraram para servir de amuleto contra a guerra contra os filisteus. E o que foi que aconteceu? Paulo, Israel, a arca ficou de del em del, correndo para lá e para cá, fora do... E passou um tempão, o reino de Saul passou fora. Quando Davi foi ungido rei de todo o Israel, ele percebeu, mas a arca do Senhor está fora do seu lugar. Então, vamos levar a arca para o seu lugar. Mas não foi para o lugar de origem que ele leva. O lugar da arca era na tenda, lá do tabernáculo do Senhor. E por que ele não levou para lá? Por quê? Tem um bocado de defunto aí que morreram nos lugares diferentes. Colombo, por exemplo, morreu lá, não sei aonde, depois pegaram o corpo de Colombo e levaram lá para a Espanha, para onde ele nasceu. É aqui, o seu lugar é aqui. Tem uns caras que morrem. José morreu no Egito, mas pegaram o corpo de José, vamos trazer para cá. Por que não trouxeram a arca para o lugar dela? Bota para pensar a cabeça. Por quê? Se o endereço dela estava lá e o lugar vazio estava lá, e por que Davi se mete a construir um tabernáculo novo? Vamos andar um pouquinho mais. No tabernáculo construído por Moisés, a arca ficava no último aposento, num local fechado, sem luz de candeeiro, só podendo ser contatada pelo sumo sacerdote, uma vez por ano no dia da expiação. Todavia, agora a arca iria para uma tenda aberta, sem véu, e poderia ser vista 24 horas, durante todos os dias, por todos os adoradores. Os adoradores especiais era a tribo de Levi, que tinham as várias funções. Eram sacerdotes. Vão ver que depois Pedro vai dizer quem são esse povo. Os sacerdotes. O povo da adoração. Deveria estar aberta para todos os adoradores. 24 horas por dia. Havia um turno de adoradores a cada hora, cantando. 12 personagens que cantavam de hora em hora diante da arca. Esse modelo depois foi repetido para o templo. Só que lá no templo eles não viam a arca. A arca estava no Santíssimo e eles não podiam ver a arca. Mas aqui no tabernáculo de Davi, ela estava exposta, visível. Ele ia desnudar o braço do Senhor, para que todas as nações vissem a salvação de Deus. Desnudar o braço do Senhor. A visão de toda a obra de Deus para todas as pessoas. No tabernáculo, esta mudança de mentalidade assinala uma mudança radical de paradigma. O povo sem pátria, o velho tabernáculo já havia completado seu papel. O povo sem pátria agora tinha o seu chão. Davi reconquistou os povos que ainda prevaleciam contra Israel em seu tempo, e ele começou a dinastia de onde viria o Messias. O culto exclusivo de Israel, fechado para os outros povos, precisava ser aberto, pois a salvação de Javé engloba mais do que uma nação. Eu quero que você volte agora para o texto que nós estamos lendo, a citação do profeta Amós, que foi, ele diz assim: cumpridas estas coisas, voltarei, reedificarei o tabernáculo caído de Davi,
e levantando-o das suas ruínas, restaurá-lo-ei, para que os demais homens busquem o Senhor e todos os gentios sobre os quais tem sido invocado o meu nome, diz o Senhor, que faz estas coisas conhecidas desde séculos. Para que isso tudo? Porque há uma salvação que precisa ser comunicada a todas as pessoas. Essa é a visão. Ele diz aqui, aquele culto que era só para o povo de Israel, exclusivo, ninguém podia entrar, no templo que foi construído por Salomão e no templo reconstruído por Zorobabel e no templo reconstruído, modificado por Herodes, havia um pátio dos gentios que não podiam passar para cá. Havia um pátio das mulheres, porque as mulheres também tinham outras coisas. Ninguém passava. Havia o pátio do povo que ficava aqui. E depois, só os sacerdotes podiam entrar lá. Mas Deus quer desmanchar essa ideia de clero e leigos. Ele quer desmanchar essa ideia mostrando que ele tem um povo sacerdotal. Um povo. Ele quer desmanchar essas ideias de separação. Eu não sei, no meu tempo de criança, lá na minha igreja, as mulheres sentavam de um lado e os homens do outro. Alguém aqui lembra desse tempo? Ó, tem uma turma aí do meu tempo. Eu não estou falando de igreja Assembleia de Deus, não, que até hoje em alguns lugares acontece isso. Estou falando de igreja batista. A questão do Brasil é assim também. Lá tem muito judaísmo. Aqui, para um lado, para o outro. Mas lá em Israel era aqui, gentio para fora. Não podia entrar. Mesmo os prosélitos não podiam ter determinadas conhecimentos. Você sabe que a maçonaria tem um bocado desses troços mesmo. O grau 3º não sabe nada do grau 8º. É preciso subir para pegar. Só quando chegar no 33 que você passa a ser sabichão. Mas esses troços todos aí, de forma... Você sabe que a maçonaria é fundamentada nos princípios judaicos. Muita coisa. E é essas coisas de... E tem esses negócios de evolução. Mas Deus quer desmanchar isso. Davi foi um dos primeiros a enxergar o ecumenismo da graça. O Deus de Israel é o Deus de todos os povos. Aquilo que Isaías viu com nitidez na profecia, Davi percebeu no significado do seu tabernáculo. Ou o que Isaías viu no capítulo 40, verso 4 do seu livro. A glória do Senhor se manifestará, e toda a carne haverá, pois a boca do Senhor o disse. A glória do Senhor. O que é a glória do Senhor? Era a arca. E a arca tipificava quem? Cristo. A glória do Senhor se manifestará. Se tornará visível. E toda a carne verá, pois a boca do Senhor diz. A glória do Senhor é Cristo, que foi tipificado na arca sem véu. A arca que não tinha mais mistério. O mistério que tinha sido oculto, agora foi revelado. Foi manifesto. Mas o povo de Israel se via como o único povo eleito e não concordava com a misericórdia divina para com todos. Essa palavra é uma palavra que era detestada por Israel para com os outros povos. Eu vou mostrar isso aqui para vocês. A atitude de Jonas fugindo no navio para Tarsis evidenciava o preconceito de sua gente em relação à salvação de todos os povos.
Ele não aceitava que Deus fosse gracioso e bondoso com outras nações, principalmente uma nação perversa como a Síria. Vejam aqui a desculpa que Jonas deu para a sua fuga. E no capítulo 4, verso 1, a parte B do versículo diz: pois sabia que és Deus clemente, misericordioso e tardio em irar-se, e grande em benignidade, e que te arrependes do mal. Por que eu não fui para lá pregar o evangelho, a graça lá para os ninivitas? Porque eu sabia. O que você sabia? Que o Senhor é mole demais. O Senhor não... Esse povo, os assírios, o professor Jorge Cerneve está aqui, poderia nos dar uma aula do que eram os assírios, um povo bárbaro, quanto mais terrível, perverso. O que eles descrevem, eu não gosto nem de pensar, que os historiadores descrevem como é que eles conquistavam os povos. Olha, eu não brigo muito com Jonas, não. Porque se eu visse um cara tripudiando em cima da minha filha, e depois cegando os 2 olhos delas, e depois matando-a, para que eu visse isto, será que eu tinha piedade e misericórdia de ir lá pregar o evangelho para eles e dizer? O Jonas chegou e disse: eu não vou, eu prefiro ir para o confim do mundo. Não vou. Mas, meu amigo, ninguém foge de Deus. Não dá para fugir dele. Mesmo no ronco do homem no fundo do porão, Deus acorda ele e bota ele e diz: você vai na barriga do peixe, mas você vai, porque eu lhe botei lá. E ele chega lá dizendo isto: eu sabia que tu és clemente. Eu sabia que tu és misericordioso, que tu és tardio em indignar-se, que grande é em benignidade e que tu te arrependes do mal. Eu não queria vir por isto. E o Senhor quer salvar esse povo? O povo todo se arrependeu. O rei botou pano de saco, até os jumentos, os animais ficaram cobertos. E Jonas ficou indignado. E vocês sabem a história dele, ele ficou com raiva, até por causa de um bichinho que matou lá a planta dele, que diz a bomboreira, sei lá o que era, um negócio que cobria a careca de Jonas. Jonas era careca, e estava lá sendo consumido pelo sol, e o bichinho foi e matou, e ele ficou indignado, porque o bichinho matou a árvore dele. E Deus disse: você fica tão triste por causa disso, e eu não iria ficar por todas essas pessoas. Tem gente que não sabe nem discernir o que a mão direita e a mão esquerda está dizendo. Alguns dizem que esses 120 mil que não sabia discernir seriam as crianças. E além de todos os outros adultos. Vocês não sabem? Você não tem misericórdia, Jonas? Irmãos, aqui está um negócio que é terrível. Hoje à noite eu ainda quero mexer mais, bater mais nesse ponto da misericórdia. A roupa que deve nos vestir. Essa mentalidade exclusivista se arrastava pelo meio do povo de Israel, inclusive no tempo de Jesus, pois Israel continuava se achando especial. Mateus, quando escreveu o seu evangelho dedicado à evangelização dos judeus, omitiu a citação da profecia de Isaías, omitiu na citação da profecia de Isaías a expressão: e toda carne verá a salvação de Deus. Mateus omitiu essa expressão: e toda carne verá a salvação de Deus. Alguns estudiosos da Bíblia acham que essa supressão foi proposital, pois se ele a tivesse feito, com certeza os seus leitores fechariam o filtro para a mensagem de Cristo. Se Mateus tivesse dito assim: olha, vocês vão ver, a glória do Senhor se manifestará,
e toda a carne verá a salvação de Deus, pois a boca do Senhor o disse. O judeu ia dizer assim, para todo mundo não, é só para nós. É só para nós. Nós não podemos dividir esse poço de petróleo. Essa riqueza tem que ficar só para nós. É muito comum isso acontecer comigo. Quando a gente vai dividir um bolo e tem muita gente, você fica olhando assim, pensando. Aí um diz assim, eu não quero, você diz, oba, mais para nós. Isso é a natureza egoísta do coração humano. Lucas, entretanto, Mateus é evangelista de judeu, Lucas é evangelista de gentio, dos gregos. Lucas pregou para evangelizar um Teófilo, um cidadão, ou seria o amigo de Deus entre os gregos. Aí ele diz assim, Lucas, entretanto, ao escrever o seu evangelho, visando a pregação de Cristo aos gregos, faz a citação do profeta na íntegra, uma vez que o seu objetivo era levar o conhecimento de Cristo para todas as pessoas. Aqui está um dos significados do tabernáculo de Davi, isto é, a universalidade da salvação de Deus. A arca achava-se descoberta e visível a todos. Na tipologia, a glória do Senhor encontrava-se manifesta aos povos. Está aqui. Eram judeus, aqueles que estavam lá em Pentecostes, mas vinham de várias nações, da Arábia, da Pérsia, não eram os lugares mais, são 17 nações ali, no dia de Pentecostes. Ouvimos as grandezas de Deus na nossa própria língua. Primeiro era para os judeus, depois no capítulo 10 é para os gentios, na casa de Cordélio. E depois, lá na igreja de Antioquia, é para os outros povos. Mas é para Deus, Deus se revelando a todos. O povo no tempo, eu não sei qual foi o pregador. Um chileno, foi que pregou aqui sobre Estevão, Chacon. Ele disse que a igreja de Jerusalém, a igreja, não é o povo judeu, a igreja de Jerusalém estava achando que a salvação era só para eles e se fecharam em Jerusalém. Então Deus teve que provocar aquela perseguição para que a igreja se espalhasse e saísse, fosse para a Judéia e Samaria e os confins da terra. Porque senão eles iam ficar ali, é nosso. Mesmo os cristãos. Achando que a salvação era só para os judeus. Só para o povo que havia alcançado aquela posição. O tabernáculo de Davi, no tabernáculo de Davi tem-se apenas um sacrifício. No dia da inauguração. 7 novilhos, 7 cordeiros são sacrificados como símbolo de um holocausto perfeito e consumado. Eu já tratei isso nos outros estudos, só estou fazendo aqui a citação. Durante todo o tempo em que a arca permaneceu nesta tenda, no Monte Sião, não houve qualquer sacrifício nesse local. Todas as ofertas e sacrifícios eram feitos no átrio do tabernáculo do Senhor, que se encontrava em Gibeão, sem a presença da arca. Vamos fazer aqui uma contextualização. Vamos imaginar que Londrina seja o Monte Sião. E que Ibiporã seja o Monte Gibeão. É só para entender. Sião e Gibeão. Aqui, Londrina, está a arca do Senhor numa tenda aberta. Lá em Ibiporã está o tabernáculo do Senhor sem a arca. Aqui em Londrina, houve um dia em que houve um único sacrifício. 7 novilhos, 7 carneiros. No dia
da inauguração daquela tenda. Lá em Ibiporã, todos os dias, de manhã e à tarde, tem sacrifícios, mas não tem a arca. O sacrifício está sendo feito lá. Bezerro morrendo, carneiro morrendo, mas a arca não está lá. A arca que é o tipo da pessoa de Cristo. A presença estava só a religião. Mas não estava a experiência. Um único sacrifício. Está falando para o sacrifício de Cristo. Um único sacrifício que tirou para sempre o pecado de todos. Um único sacrifício. Está entendida a posição? Agora, por que Davi fez tudo isso? Por conta própria? Este sacrifício singular aponta para o sacrifício universal de Cristo. 7 é um número completo e assinala uma obra suficiente, eficiente, conclusiva, realizada por Cristo no Calvário. 7 novilhos falam do poder absoluto de Deus para cobrir a totalidade do pecado. 7 cordeiros indicam a suficiência de Cristo como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Essa visão muito clara para Macintosh. Os 7 carneiros, os 7 novilhos é a força, é o poder. Os 7 carneiros, os 7 é a humildade, o carneiro que não abre a boca, mas suporta a obra vicária em favor de todos. Completo, total, absoluto. E não pode ser retocado. Está feito de uma vez para sempre. Abiatar. Agora, deixa todo chegando no fim. Abiatar. Era o sumo sacerdote no tabernáculo de Davi. Enquanto que se encontrava em Sião. Enquanto Zadok era o sumo sacerdote no tabernáculo no Monte Sião. Perdão, Gibeão. Então, tinham 2 sacerdotes, Abiatar e Zadok. Abiatar estava onde? Não, Abiatar estava onde? Em Sião. No tabernáculo de quem? De Davi. E Zadok estava onde? No tabernáculo do Senhor que estava em Gibeão. Muito bem. 2 sumos sacerdotes ministravam em Israel em tabernáculos diferentes e com ministérios distintos. Zadok ministrava sobre o enfoque do sacrifício. Porém, Abiatar cuidava do sacerdócio do louvor. Uma vez que na tenda de Davi não havia sacrifício de animais, mas sacrifício vivo de adoração. Depois você vai verificar o capítulo 12 de Romanos, que ele diz assim: pelas misericórdias de Deus eu rogo que apresenteis a Deus os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Capítulo 12 fala depois do capítulo 11. O capítulo 11 fala depois do capítulo 9. O capítulo 9 fala depois 10. O capítulo 10 fala depois do capítulo 9. No capítulo 9, Paulo começa a tratar do povo judeu e da obra que Deus tem feito. E depois ele chega no capítulo 11 dizendo assim: ó, a sabedoria de Deus, muito maior do que tudo. Quão inescrutável. E aí ele começa a mostrar o que Deus fez para nos libertar, para não viver mais de sacrifícios em sacrifícios, que foi feito um sacrifício eterno, uma obra eterna, e um único sacerdote. Tem aqui, por fim, o sacerdócio, essa frase aqui foi, computador é um negócio engraçado. Às vezes ele aparece no lugar, mexe e aí aparece ali. Isso aqui foi o computador que, não sei, eu e ele. Nós dois fizemos aqui um negócio que não era para sair. Abiatar
foi o último descendente da família de Davi, de Eli. O único que restou do massacre de Saul contra os sacerdotes e que se tornou o sumo sacerdote no projeto estatal de Davi. A linhagem de Eli, amaldiçoada, porque este velho sacerdote havia perdido a visão espiritual, deixando que seus filhos tripudiassem sobre o significado das coisas sagradas. Por esta causa, a arca foi arrancada do seu endereço e tornando-se motivo de escárnio entre todos os povos. Só para lembrar aqui vocês. Quando aconteceu isso, um profeta anônimo chegou para Eli e disse assim: por que você fez o que você fez? A sua família toda vai acabar. Você não vai ter mais descendente. Você imagina um negócio desse? Você não vai ter mais descendente. Mais tarde, um pouquinho, Davi se escondendo na casa de Aimeleque, um dos sacerdotes, da família de Davi, o pai de Abiatar. Ele foi comer o pão sagrado, porque estava com fome com seus homens, e pegou a espada que Davi tinha tirado de qual é o gigante? Golias. E tinha um cara lá chamado Doeg, um edomeu, um edonita, que viu e foi fuxicar por Saul. E era para esses edomitas que Deus estava querendo a salvação. Você vai ver lá no livro do profeta Amós que ele disse: Edom, esse povo que é descendente de Saul, de Esaú, esse povo eu também amo, é meu. É povo que eu amo. É povo que eu criei. Esse Doeg foi lá e chegou para Saul e disse: ó, Davi chegou lá na casa do sumo sacerdote e ele comeu do pão sagrado na tenda e ele pegou a espada. Saul chegou e disse assim: mata tudo. Mataram 84 descendentes de Davi, de Eli, num só dia. E Abiatar, que era um garoto, fugiu, se escondeu. E Davi foi lá e pegou Abiatar e disse: você vai ser o sumo sacerdote do meu reino. Agora preste atenção. Arão teve 4 filhos. Só podia ser sumo sacerdote quem era da tribo, quem era da família de Arão. 2 filhos de Arão morreram porque beberam e foram trazer sacrifício estranho dentro da tenda do Senhor. Nadab e Abiú morreram, foram queimados. Sobraram 2, Itamar e Eleazar. Muito bem. Desses 2, vem toda a tribo, vem todos os sumos sacerdotes. Ora um, ora outro, ora um, ora outro. A família de Eli é da turma de Itamar. E Itamar acabou. Porque Itamar mesmo. Essa turma aí, acabou. Acabou morrendo. E ficou só a tribo de Eleazar. Só ficou a família de Eleazar produzindo os sumos sacerdotes, que Zadok era desta família. Mas é muito bom entender isto, porque depois uma outra nós vamos falar. O sumo sacerdote no tempo de Jesus tinha que ser João Batista. Mas não era, era Anás e Caifás. João Batista era que devia ser o sumo sacerdote, porque ele era filho de Ana, filho das filhas de Arão, da descendência de Zadok, porque não havia mais descendência de Eli. Morreram todos e Abiatar, vamos correr aqui. Depois da morte de Davi, Salomão edificou o templo e definiu o sumo sacerdócio com a casa de Zadok, banindo Abiatar da sua função em razão do seu apoio à rebelião de Adonias,
bem como demoliu o tabernáculo de Davi. A história desse tabernáculo parece ter chegado ao fim. Ó, deixa eu dizer aqui. Quando Davi começou a enfrentar a perseguição de Saul, de Absalão, Abiatar deu um empurrãozinho para o lado de Absalão. Partidarizou-se para Absalão. Mas Absalão foi morto. E aí levantou-se outro filho de Davi, Adonias, querendo tomar o lugar de Salomão. Mas Deus já havia dito que Salomão seria o rei. E Davi já tinha colocado a mão sobre Salomão. E Abiatar resolveu dar apoio a Adonias. E quando Salomão assumiu, ele disse assim: você não. Você é traidor. Você não está no projeto de Deus. E Abiatar foi lá para Gibeão e lá ele morreu, sem deixar descendentes. E acabou a história do povo de Davi. O que significa isto? Que não há mais sacerdotes pessoais no tabernáculo de Davi, mas o sacerdócio universal de todos os filhos de Javé. É isso que Pedro vai explicar aqui. Parece, mas não é. A história do tabernáculo parece ter chegado ao fim. Parece, mas não. Apesar de Abiatar ter sido o primeiro e último sumo sacerdote da tenda em Sião, ele prefigura a unicidade do sacerdócio universal dos crentes, que viria se manifestar na reconstrução do tabernáculo, profetizado por Amós e apresentado pelo apóstolo Pedro em 1 Pedro capítulo 2, versículo 5. Vamos ler juntos. Vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual, para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer de sacrifícios espirituais, agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Olha, queridos, aqui, Deus acabou com o tabernáculo velho, acabou com o templo, mas não acabou com o tabernáculo de Davi. Terminou com o sacerdócio, mas não terminou com o sacerdócio universal. Vós, olha aqui, vós, plural, vós mesmos, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual. Não casas espirituais, mas casa espiritual. Para serdes não sacerdócios santos, mas sacerdócio santo. A fim de oferecer de sacrifícios espirituais. Não mais sacrifícios de bezerros e de bois, porque foi um só sacrifício. Mas sacrifícios espirituais, que é o fruto dos lábios que confessam o seu nome. A reconstrução do tabernáculo de Davi fala de 4 alicerces importantes da igreja. Primeiro, a unidade plena da salvação de Deus para todos. Segundo, a exatidão do sacrifício singular e completo como garantia eterna de perdão a todos. Terceiro, a inclusão de todos os povos na obra da redenção que deságua na adoração viva. E quarto, o sacerdócio universal dos crentes. Você é um sacerdote. Eu sou um sacerdote. Nós somos sacerdotes. Não tem mais nenhuma coisa para ir lá e fazer. Missão sacerdotal. Um dia um irmão me disse assim: pastor, eu queria que o senhor viesse aqui em casa para expulsar um demônio. Eu digo: expulsa você. Isso é sacerdotalismo ainda de Jerusalém. Mas eu posso, lógico, todos os que creem. Em nome de Jesus, sai, capeta. E vai embora. Por que tem que ser um? E qual é a função dos apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres? O aperfeiçoamento dos santos.
para a obra do ministério que Deus designou a cada um. A salvação de Deus é plena. O sacrifício de Cristo é completo. A inclusão de todos é irrestrita. O sacerdócio dos crentes é universal. Assim como a santidade é universal. Eu chego para Danilo e digo: bom dia, sacerdote de Javé. Aí ele diz: eu não sou sacerdote. E tem uma missão. Qual é? Trazer a glória do Senhor perante todos os povos. É só isso. Aí, assim, todo aquele que recebe pela graça, através da fé, a plena salvação de Deus, cumprida pela obra completa de Cristo, que incluiu a todos os pecadores na sua morte e ressurreição, torna-se um sacerdote do reino da graça, a serviço do evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Esta é a súmula do tabernáculo de Davi, a igreja de Cristo. Aonde está a igreja do Senhor? Ela se espalha. 2 ou 3 reunidos em meu nome. Lá em Mauá, não é Graça? Tem uma igrejinha do Senhor, não tem? Igrejinha, meu amigo. Não tem igrejinha nem igrejona, não. A igreja do Senhor é a igreja do Senhor. Seja ela grande ou pequena, em quantidade de gente, ali está o Senhor na presença dele, para revelar o braço do Senhor, visível a todos. Senhor, tem misericórdia de mim, tem misericórdia de nós. Concede-nos a graça de sermos expressões da tua revelação. Abre o íntimo do nosso ser, para que Cristo se manifeste a todos. Usa-nos para a tua glória. Retira de nós todo espírito crítico e dá-nos o espírito de adoração. Concede-nos o privilégio de estarmos na tua presença 24 horas por dia, olhando para ti, olhando para a suficiência do Senhor, dependendo de ti, para que em tudo o Senhor seja glorificado. Dá-nos vidas para o teu reino. Usa as nossas para serem instrumentos na pregação do Evangelho. Obrigado, Pai. No nome de Jesus. Amém. A mensagem que você acabou de assistir faz parte do Ministério de Comunicação Palavra da Cruz. Temos um grande acervo de estudos bíblicos em áudio e vídeo. Distribuímos também, gratuitamente, o jornal mensal Palavra da Cruz. Entre em contato conosco pelo fone fax 0 operadora 43 3322 3037 ou pelo e-mail com@palavradacruz.com.br. Visite-nos também pelo site www.palavradacruz.com.br. Graça e paz.